Vamos aqui para a palavra que Lucas, capítulo 22, no versículo 39. É essa palavra. Jesus no Getsêmani. Ô Senhor, fala conosco, meu Pai. Fala conosco e nos dar um milagre, meu Deus, maior do que nós esperamos e pensamos. Porque tudo que os teus planos são maiores e melhores para nós. Lucas capítulo 22, no versículo 39. E saindo foi, como costumava, para o monte. Olha aí, Jesus tinha um costume de estar no monte. O monte representa a oração, gente. O monte não significa que você tem que viver na vigília. Nem todos podem estar toda noite na vigília, não é verdade? Mas o monte aqui representa oração. Então ele diz, olha aqui, e saindo foi como costumava. Jesus tinha costume de orar. Jesus podia não orar, não é verdade? O Filho de Deus orava. O Filho de Deus orava, gente. O que é oração? É uma conversa com Deus. O que é oração? É você falar com Deus. O que é oração? É o teu momento seu e de Deus. É o teu momento de relacionamento com Deus. Então, Jesus, ele tinha essa prática de orar. E saindo foi como costumava, que nem Daniel. Daniel também tinha costume, ele era constante em oração. Ana perseverou em oração. A igreja tem que estar em oração. Os apóstolos oraram até que o Espírito Santo fosse derramado, avivado, viesse com avivamento para a igreja. Então, valorize a oração, valorize a palavra, né? E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai. Olha o que o Senhor Jesus disse para os discípulos. Orai, para que não entreis em tentação. Então, nós não temos que orar somente para pedir milagres. Nós não temos que orar somente para pedir as nossas vitórias. Mas nós temos que orar, Senhor, não deixa eu cair em tentação. Gente, quando você está orando, o inimigo vai vir te tentar. O que vai acontecer? Ele vai te pegar orando. E se ele estiver orando, ele não pode te tentar. Tá entendendo por que o Senhor vivia em oração? Por que o Senhor manda a gente viver em oração? Porque quando nós estamos orando, o inimigo vem lutar contra você. Mas quando ele vem lutar contra você, ele te pega orando. Ele te pega orando, ele te pega vigiando. Era isso que o Senhor estava ensinando para os discípulos. Orai para que não entreis em tentação. Então, se nós estamos em constante oração, como o próprio Jesus vivia, como Daniel viveu, como muitos viveram, louvado em oração, o que significa? Quando o inimigo vir, vai te pegar em oração, vai te pegar de joelho, vai te pegar vigiando, porque se o inimigo vir e me pega não em oração, na hora ele vir me tentar e eu não estiver em oração, o que pode acontecer? Eu posso cair em tentação. Se nós observarmos, gente, a maior falha, o maior erro da nossa vida foi porque a gente não estava em oração. Mas quando você está em oração, que o inimigo vem, ele bate em retirada. Ele bate em retirada porque ele não aguenta o povo que ora. Ele não aguenta, como uma rainha disse, né? Que ela tinha mais medo dos joelhos que se dobram em oração do que o exército. Não é verdade? E aí ele disse, orai para que não entrais em tentação. Então não só ora pedindo tuas vontades, mas também aprenda a orar. Senhor, não deixa eu cair em tentação. Senhor, não deixa eu tropeçar. Senhor, não deixa eu falhar. Senhor, não deixa eu, meu Deus, olhar para trás. Oramos pedindo nossas bênçãos, oramos, mas oramos também para que não caímos em tentação. E era isso que ele estava ensinando aqui para os discípulos. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, uma distância, né? Ele foi para uma distância, pondo-se de joelhos, orava dizendo, pondo-se de joelhos. Hoje é difícil a gente ver uma igreja de joelho.
A gente vê as pessoas no templo de salto alto. A gente vê as pessoas no templo de mão levantada. A gente vê as pessoas no templo em pé. Mas de joelho quase a gente não vê pessoas dentro do templo. Antes a gente chegava no templo, tinha um povozinho sentado de joelho na cadeira, chorando, orando. Tinha um povo de joelho em frente ao púlpito. Tinha um povo de joelhos chorando e chorando. Hoje você entra dentro do templo, é um povo de salto alto, é um povo de cara pintada, é um povo de roupas eloquentes, é um povo que, pelo amor de Deus, não pode amassar sua roupa de joelho, é um povo que parece que esqueceu, que está na casa de oração, que está no templo de oração e não dobram mais seus joelhos na presença de Deus. Mal dobra seus joelhos em casa, né? Ai, irmã, eu não posso dobrar o meu joelho. Eu não estou falando com aquele que não pode dobrar o joelho. Deus está falando com aqueles que podem dobrar o joelho, mas que não se dobram mais o seu joelho para orar. E Jesus, como Filho de Deus, presta atenção. Nós, quem nós somos? Não queremos mais nos ajoelhar na presença de Deus. Não queremos mais nos ajoelhar no templo. Não, eu vou orar sentada, eu vou orar em pé. Deus me ouve sentada, Deus me ouve em pé. É verdade. Deus te ouve sentada, Deus te ouve em pé. Mas não esqueça que também nós temos que nos ajoelhar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse que todo joelho se dobrará na presença dele. Esse que nunca se ajoelhou na presença de Deus, vai se ajoelhar. E eu quero dizer mais, a presença de Deus na nossa vida faz nós prostrarmos o nosso joelho na presença dele. A presença de Deus, gente, a presença de Deus na nossa vida, ela faz a gente dobrar os joelhos, é reverência. Você não sabe nem o que significa dobrar os joelhos? É reverência a Deus. É reverência a Deus, louvado seja Deus. E hoje a gente vê um povo orgulhoso, soberbo, egoísta. Um povo que não se humilha mais na presença de Deus. É humilhante ficar de joelho na igreja. Né? Vai estragar minha roupa, vai estragar minha postura, vai estragar minha maquiagem. Não, eu sou obreiro. Não, eu sou pastor. Não, eu sou missionária. Não, eu não vou me ajoelhar, não. Ei, Jesus é o Filho de Deus. Estava aqui de joelhos dobrados. E tu, como missionário, não quer dobrar teus joelhos? No templo, na vigília? E tu, como pastor, como pastora, seja como for, que te chamo, que nos chama, não queremos dobrar mais o nosso joelho na presença de Deus? E por que o Filho de Deus estava de joelho dobrado na presença do Pai? Por que o santo, o perfeito, o justo, o obediente, louvado seja Deus, o Rei dos Reis, porque Jesus era rei, por que ele estava de joelho dobrado na presença do Pai? E eu e você não pode mais dobrar os joelhos? Não estou falando com aqueles que são doentes, que não podem ajoelhar. Deus está falando com aqueles que podem se ajoelhar e não se ajoelham mais. Porque você ouviu dizer, não, Deus me ouve em pé, sentada, deitada. Ouve, graças a Deus. Ele ouviu a oração de Ezequias quando ele estava deitado. Ele ouviu. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ele ouviu a oração. Louvado seja Deus de Moisés quando estava no monte de joelhos. Ele ouviu a oração de Ana quando estava prostrada, com o rosto no pó. Louvado seja Deus. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve a nossa súplica. Mas hoje a gente vê pessoas dentro do templo que não pode mais se ajoelhar, que não tem mais prática de se ajoelhar na presença de Deus. Só vive no emocional. No emocional fala em línguas, no emocional chora, no emocional levanta as mãos, no emocional diz que está adorando a Deus, mas, sinceramente, louvado seja Deus em espírito e em verdade, não estão de joelhos dobrados. Que presença de Deus é essa? Que tu ainda está de pé na casa do Senhor.
Que presença de Deus é essa que tu não dobra teus joelhos na presença do Senhor? Que presença de Deus é essa? Que presença de Deus é essa que você está sentindo que teus joelhos não se dobram? Jesus estava na presença do Pai e os joelhos dele estavam dobrados. Deus é maravilhoso, né? Meu Deus, eu amo esse Deus, eu amo a palavra de Deus. E escute. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, uma distância, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E é isso que nós estamos vivendo. Você está passando por algo na tua vida e você está pedindo para Deus, me tira. Me tira dessa cova, me tira dessa fornalha, me tira desse deserto, me tira desse câncer, me tira, Senhor, dessa situação. Você está passando por isso, dizendo para Deus, me tira, Senhor. Eu não quero viver isso, eu não quero passar por isso. Tira, Senhor, esse cálice da minha vida, eu não quero beber esse cálice. Mas só que Jesus, ele pegou e falou, mas todavia não se faça a minha vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Gente, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E nós temos que pedir, Senhor, faz a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa e perfeita para nós. Não tem oração melhor na nossa vida que não seja, Senhor, faz a tua vontade. Porque a vontade de Deus é nos salvar. A vontade de Deus, louvado seja Deus, agradecido, é que nenhuma alma se perca. A vontade de Deus é que a gente tenha vida e vida com abundância, vida eterna. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, o que nós pedimos, nossos pedidos de oração, pedimos. Mas vamos dizer para Deus, como o próprio Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade é boa, é perfeita, a tua vontade é melhor do que a minha vontade. Os teus planos são maiores e melhores do que o meu. E muitas das vezes você ainda não alcançou o teu milagre, sabe por quê? Porque você não pede a vontade de Deus, você está pedindo o que você quer, mas você não pede a vontade de Deus, e muitas das vezes o que você está pedindo não é a vontade de Deus, ele não vai te dar, porque ele sabe que tu vai perder a tua alma, porque ele sabe que tu vai se afastar, porque ele sabe que ainda não é a hora, ainda não é o tempo. Louvado seja Deus, agradecido. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe a hora certa de nos abençoar, ele sabe a hora certa de mudar a nossa história, ele sabe o tempo certo. Louvado seja Deus, nada está errado no tempo de Deus. Louvado seja Deus. E aqui Jesus, ele estava orando para o Pai, falando para o Pai, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua, mas a tua. Aqui o Senhor Jesus mostrava o que era importante, era a vontade do Pai, era a vontade de Deus e não a vontade de Jesus. É isso que nós temos que entender, Senhor, eu estou te pedindo isso, mas seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é a maior e melhor, porque a tua vontade, porque eu tenho que te obedecer. Não é verdade? Não é Deus que tem que nos obedecer, é nós que temos que obedecer a Deus. E então ele diz aqui, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Então Jesus, ele estava orando porque ele sabia que ele iria passar pela cruz. Ele estava em angústia, ele estava em aflição, ele estava desesperado, vamos dizer assim. Ele estava desesperado ao ponto de dizer para o Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Né? Assim, quando você está passando por algo que te traz sofrimento, o que é que você diz, Senhor? Me tira desse sofrimento, me tira, Senhor, dessa dor, me tira dessa angústia, me tira, Senhor, disso, não deixa eu viver isso. Louvado, e esse momento Jesus estava vivendo, mas o que foi que aconteceu? Ele tinha que passar pelo cálice, ele tinha que beber o cálice, ele tinha que ir para a cruz, ele tinha que ser crucificado, mas do Senhor enviou o anjo para confortá-lo. O Senhor, ouvindo as orações do Filho, ouvindo as orações de Jesus, enviou o anjo para confortar. Você que está aqui triste, você que está aqui chorando, você que está aqui passando por uma vida a qual é de luta, é de sofrimento, é de dor, que o Senhor envie esse anjo e te conforte.
Que o Senhor envie esse anjo, te sustente nesse deserto, te sustente nessa prova, nos sustente nesse momento difícil, porque esse anjo veio e confortou a Jesus. Esse anjo veio. Então, nos nossos momentos de dor, e que nós oramos, que nós nos ajoelhamos, o anjo sempre vem nos confortar. Eu sempre digo para você, só levante da tua oração quando você sentir paz. Só se levante da oração quando o anjo te tocar. Só levante da oração, louvado seja Deus, quando o anjo te abençoar. Lembra que Jacó lutou com Deus? Olha só a ousadia de Jacó. Jacó era conhecido como um enganador, né? Enganou seu pai, enganou seu irmão, enganou ali também o seu sogro, né? Então Jacó era conhecido como enganador, mas nessa vida que Jacó estava vivendo, o Senhor estava transformando Jacó. O Senhor estava se revelando para Jacó. O Senhor estava falando com Jacó, né? Interessante que mesmo Jacó tendo enganado o pai, o Senhor nunca deixou de falar com Jacó. Louvado seja Deus, engrandecido. Estuda lá a história de Jacó. E chegou o momento que Jacó foi lutar com um anjo. Ele lutou com o anjo e disse: só vou te largar quando tu me abençoares. Olha só. Ele viu que ele precisava lutar com Deus para que Deus o abençoasse. E Deus se agradou. Deus se agradou porque Jacó lutou com o anjo para que ele fosse abençoado. E Deus se agradou e abençoou Jacó. E louvado seja Deus, engrandecido. Então, se é preciso você lutar com o anjo, não, anjo, eu só vou te largar. Eu só vou te largar, eu só vou deixar tu sair de perto de mim se tu me abençoares. Muitas das vezes você dobra teus joelhos, não passa nem 5 minutos e você quer a benção. Muitas das vezes você dobra teu joelho, não passa nem 2 minutos e você quer que o anjo te visite, você quer que o anjo te console e você quer que o anjo te dê a resposta e você quer que receber a tua bênção. Louvado seja Deus, engrandecido. E Jacó passou a noite toda lutando contra o anjo. Interessante, né? Quando nós estávamos no mundo, a gente passava a noite toda na festa. De lá já ia para o trabalho. Se fosse para a festa na sexta-feira, chegava na madrugada em casa, dormia 1 hora de sono, tomava um banho e ia para o trabalho. Não é? Não é assim? Interessante. Mas quando é para orar, quero ver se passa a noite toda orando. Passa a noite toda orando? Mas quando está no mundo, passa a noite na festa. Quando está no mundo, passa a noite nas drogas. Ainda vai trabalhar no outro dia. Quando está no mundo, é a noite toda para aquilo que você quer fazer, para a tua curtição, para o teu prazer. Mas quando é para orar, eu quero ver esse crente passa a noite toda. Eu tô com sono, eu tô com preguiça. Não vou orar não. Eu vou dormir. Não, tô cansada demais. Por que para o mundo a gente não se cansa? E por que para Deus muitos só vivem com sono, cansado? Por que para o mundo você se esforçava, você perdia o sono para estar nas curtição do mundo, mas quando é para Deus você não pode perder o teu sono. Quando é para Deus, não, eu tenho que dormir a noite toda, eu tenho que descansar, eu não posso orar nem 1 hora, quanto mais a noite toda, porque eu tenho que dormir, porque eu tenho que descansar, não é verdade? Por que para o mundo é a noite toda? Por que para o mundo nós podemos fazer mais, podemos dar mais o nosso tempo e para Deus não? Tem alguma coisa errada, não tem? Louvado seja Deus, engrandecido. Então, esse anjo veio e confortou a Jesus. Quando você for orar, fale para o Senhor: Senhor, aqui eu estou orando. E só vou me levantar daqui quando o anjo vir me abençoar. Quando o anjo vir me confortar. Por isso que você tem que desligar o telefone. Porque se você for orar com o teu telefone perto de ti, pode ter certeza que você vai perder a tua bênção. Pode ter certeza que o anjo não vem te visitar. Se você for orar, desliga esse bendito telefone. Porque na hora da oração, a pessoa acha de mandar mensagem naquela hora que você está orando. Você está desocupada. Você está lá sem fazer nada. Ninguém manda mensagem. Dobra o joelho para te ver. Batem na tua porta, toca o telefone, manda mensagem. Lembre de você na hora que você está ali orando.
orando, louvado seja Deus. Então, a primeira coisa que quando você vai orar e que você quer a tua bênção e que você quer a resposta de Deus, desliga esse telefone. Quando você terminar de orar, você liga o telefone e responde as mensagens que você recebeu. Mas na hora de você conversar com Deus, é você e Deus. Tem que se desligar do mundo, tem que se desligar das outras vozes. Lembra lá? Lembra lá daquela letra, daquela música que aquela cantora canta, que aquela cantora gospel canta, né? Que eu ouça a tua voz. Que eu ouça a tua voz, que eu não escute as outras vozes, mas que eu escute a tua voz. Então desliga essas outras vozes que vêm pelo telefone. Desliga esse telefone aí para tu poder orar. Por isso que Jesus ia para o monte, né? Não tinha sinal da internet. Louvado seja Deus. Hoje a internet está em vários lugares, né? Mas Jesus estava no monte porque ninguém ia lá para o monte, nem os discípulos. Nem os discípulos tiveram coragem de ir orar junto com ele. E posto em agonia, olha só, Jesus estava em agonia, gente. Orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus, ele estava em agonia. O que foi que ele fez? Ele orou mais ainda. Você está com problema, em vez de você orar mais ainda, você não ora. Não tem, gente, não tem caminho que não seja de estarmos em oração. O segredo é orar mais ainda. Jesus foi para o monte, Jesus foi orar, Jesus dobrou os joelhos na presença do Pai e ele estava ainda agoniado. O que foi que aconteceu? Ele orou mais ainda. Interessante que o anjo já tinha ido lá consolar ele, mas ele ainda continuava agoniado. Então, muitas das vezes, o anjo está aí com você na hora da oração e você ainda continua agoniado, então continua orando mais ainda. O segredo é orar, gente. O segredo é só largar o anjo quando nós recebemos a nossa bênção, quando nós alcançamos a nossa resposta. Ana orou, perseverou em oração. Ela perseverou em oração e o Senhor abençoou Ana, lembrou Ana, lembrou-se de Ana, lembrou das petições de abençoar. Louvado seja Deus. Jacó lutou contra Deus, orou a noite toda. Louvado seja Deus, engrandecido. Senhor, eu quero a minha bênção, Senhor, eu quero a minha vitória. Senhor, eu só vou me levantar, só vou sair daqui e quando o Senhor me der minha vitória. E Jesus, ele estava agoniado, orou mais ainda. Você ora 10 minutos e já quer milagre. Você pede para os outros orar e quer milagre. Você está pedindo para os outros orar? Tá certo. Não dá errado, não. Mas você tem que orar. Você tem que dobrar os seus joelhos. Nós dobramos os nossos joelhos para Deus abençoar vocês. Nós dobramos nossos joelhos, assim eu creio, né? Todo intercessor, ele vive de joelho dobrado. Todo intercessor vive de joelho dobrado. Esses que dizem que são de oração e não dobram o joelho, só quem é doente, hein, gente? Pelo amor de Deus, tem pessoas doentes, pessoas anciões que não podem mais dobrar o joelho, é outra história. Mas pessoas que podem dobrar o joelho e não dobram seu joelho na presença de Deus, aí que é milagre, que é bênção. Está agoniado, ora mais, ora mais. Ora, porque o Senhor, ele é Deus para te dar a vitória. E o que foi que aconteceu? E levantando-se da oração, aí Jesus levantou-se, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Olha só, os discípulos estavam dormindo porque estavam tristes, gente. Você já perguntou por que os discípulos estavam tristes? É interessante, né? Eles estavam perto de Jesus, eles estavam com Jesus, mas eles estavam tristes. Sabe por que eles estavam tristes? Porque eles já estavam sentindo que algo ia acontecer. Eles já estavam sentindo, louvado seja Deus, que algo, o Espírito Santo já estava revelando a eles, no coração deles, a tristeza que Jesus estava sentindo, a tristeza que Jesus estava passando. Os discípulos já começaram a sentir essa tristeza. Só que os discípulos, em vez de orar,
Eles foram dormir para não sentir a tristeza. Você já prestou atenção que muitas das vezes quando você está triste, quando você está angustiado, aí o que que você faz? Você toma um remédio para dormir, por causa da tristeza. Se você está preocupado, você corre por remédio para dormir, para que você não fique preocupado. E assim os discípulos estavam sentindo a tristeza, mas foram dormir. Foram dormir. Louvado seja Deus, engrandecido. O que aconteceu? E aí Jesus chega com eles e diz: E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai. Olha o que Jesus fala. Para que não entreis em tentação. Pela segunda vez, Jesus fala para os discípulos: Orais, orais. Ele diz aqui, ó: Levantai, louvado, porque estáis dormindo. Levantai-vos. Olha o que o Senhor veio dizer para nós agora. Para nós nos levantarmos e orar, para que nós não entreis em tentação. O Senhor Jesus veio falar para mim e para você, minha filha, ora, para te não cair em tentação. Elisângela, ora, para te não cair em tentação. A Maria Auxiliadora, ora. Irmão Renato, ora, para não cair em tentação. O Senhor veio falar para a igreja dele aqui nessa madrugada, orarmos, para nós não cairmos em tentação. E é verdade, né, gente? Nós estamos num tempo ao qual as tentações estão demais. Nós estamos num tempo, louvado seja Deus, que o inimigo está tentando tantos. E o Senhor veio aqui, ora. Levantem em oração. Levantem em oração. Dobre seus joelhos em oração. Ore mais nas suas aflições. Olha o que Jesus veio falar para a igreja dele. Jesus já falou que é para nós jejuar. E Jesus de novo está despertando a igreja dele para orar, para orar. Não ora quando a Covid chegar, não. O povo só foi orar quando a Covid chegou, né? Quando a Covid chegou, foram orar em frente ao hospital, foram orar de joelho nas praças, foram orar de joelho na frente dos hospitais, foram orar de joelho na sua casa. Então não ora quando o problema chegar, não. Ora antes de o problema chegar, ora antes da luta chegar. Esteja em uma constante oração, que era o que Jesus fazia. Estava em constante oração. Daniel, antes de entrar na cova, ele já tinha vida de oração. Então nós podemos entrar na cova, mas tenhamos vida de oração. E nós tenhando vida de oração, o Senhor dará livramento, o Senhor dará cura, o Senhor virá com escape, o Senhor virá com resgate, o Senhor virá com providência. Porque Jesus foi para a cruz, mas ele foi ressuscitado. Jesus foi para a cruz, mas venceu a morte. Louvado seja Deus, engrandecido. Agora o que acontece? Jesus é preso. E estando ele indo a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Aí chegou o traidor, que era um discípulo, né? Por isso que eu digo, eu não temo aqueles que vêm como meus inimigos. Eu vigio com aqueles que me beijam. Que me beijam, que diz que são por mim. Eu vigio com aqueles que são discípulos. Eu vigio com aqueles que caminham comigo. Porque aqueles que muitos estão caminhando com você é o que mais te trai. É o que mais está bem, tem inveja de você. É o que mais quer a tua queda. É o que mais está querendo a tua morte. É o que mais está querendo a tua derrota. Então Judas era esse discípulo, mas estava perto do mestre. Sabe para quê? Para a queda do mestre. Sabe por quê? Porque tinha inveja do mestre, porque só estava interessado no dinheiro. Judas era aquele que só se preocupava com dinheiro. Louvado seja Deus, engrandecido. E Judas foi aquele que o seu coração que estava no dinheiro, foi aquele usado por Satanás para atrair a Jesus. E com um beijo, para você ter uma ideia. Que se representa o beijo? O beijo representa o cumprimento. O beijo representa, louvado seja Deus, que a pessoa te ama, que a pessoa gosta de você, que a pessoa é teu amigo, que a pessoa te recebe. E esse tipo de amigo que beija, mas te trai, que beija e te leva à morte. Esse tipo de amigo era que Jesus teve aqui, como um dos discípulos. Então, na nossa caminhada, sempre tem alguém que é como Judas. Louvado seja Deus, engrandecido, que dá o lugar, dá o seu coração para o diabo entrar, que abre o seu coração para o diabo,
porque não estava em oração. E por não estar em oração, o que foi que aconteceu? O diabo entrou na mente e foi lá. Foi lá vender a Jesus e ainda foi beijar. Beijar a Jesus, mostrando, é esse aqui o homem, como ele disse aqui. Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Jesus falou. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Então os outros discípulos falaram para o Senhor: Senhor, a gente vai nos defender com a espada, a gente vai ferir eles com a espada, para que eles não prendessem a Jesus. E o que foi que aconteceu? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo, o sumo sacerdote. Um deles, né, que foi Pedro, que foi Simão, cortou a orelha do sacerdote, né, do sumo sacerdote, a orelha direita. E respondeu-lhe Jesus e disse: Deixai-os, basta. Olha o que Jesus falou. Jesus poderia ter falado para os discípulos: Não me defendam. Jesus poderia ter falado para os discípulos: Não deixe eles me prenderem. Jesus poderia ter falado para os discípulos estavam com a espada, hein? Os discípulos estavam com a espada, porque o que aconteceu? Simão cortou a orelha de um deles, de um dos soldados. E o Senhor pegou, falou para eles: Não façam isso. Não façam, não tocai neles. Deixai eles, basta. E o que foi que aconteceu? Jesus tocou na orelha e o curou. Olha aí, Jesus curou, gente, a orelha do seu algoz, do seu inimigo, daquele que veio prendê-lo. Olha aí como é que é Jesus. Jesus fez o bem até para aquele que estava vindo fazer o mal. Jesus estava fazendo bem, a todo tempo Jesus fazendo bem, gente. E o que foi que aconteceu? E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, capitães do templo e anciões: Todos esses em sacerdotes, presta bem atenção, sacerdotes, presta atenção, capitães do templo, presta atenção quem eram os inimigos de Jesus. Presta bem atenção, pessoas que oravam, pessoas que conheciam as leis, pessoas que pregavam a lei de Moisés. Presta bem atenção. Olha aqui o que Deus está falando, porque por onde o anticristo será levantado? O anticristo será levantado por aqueles que dizem que ora, porque o anticristo não ora, por aqueles que estão anunciando a paz, mas não querem Cristo, mas não falam de Cristo, mas não falam no nome de Jesus, por aqueles que estão recebendo a glória para eles e não dão glória para Deus. Não fui eu que fiz isso, né? Fui eu que fiz aquilo, fui eu que fui lá falar com eles. Nenhum momento eles disseram: foi Deus que fez, foi Deus que falou, foi Deus que mandou. Nenhum momento eles glorificaram o nome de Deus. Eles estão glorificando o nome do homem. Eles estão glorificando o nome da criatura. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Que o Senhor abra os teus olhos, porque nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor é do Senhor. Não, que o Senhor abra os teus olhos, louvado seja Deus. Então, o que aconteceu? Por quem que Jesus foi preso? Por quem que Jesus foi traído? Pelo discípulo. Quem que estava prendendo Jesus? Sacerdotes, capitães do templo e anciões, até os anciões estavam contra Jesus, que tinham ido contra ele. Saístes com um salteador com espadas e parapaus? Ele pergunta. E eles vieram em busca apenas de um homem. Eles vieram com espadas, vieram com paus. Eles vieram com armas, apenas para um homem, E o que foi que aconteceu? Tendo estado todos os dias, Jesus falou para eles: Todos os dias eu estava com vocês, mas vocês nenhuma dessas vezes vieram me prender. E o que foi que aconteceu? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora, e é o poder das trevas. Nesse momento, as trevas teve poder. Preste bem atenção, o próprio Jesus disse que aquela era a hora do poder das trevas. O poder de... Gente, você está entendendo o que Deus está falando?
Por onde o poder das trevas veio? Através de sacerdote, através de discípulo, através de capitões e anciões do templo, gente. É muito clara a mensagem. Você está esperando teus inimigos, daqueles que você acha que são teus inimigos. E o Senhor está mostrando para nós, ei, os meus inimigos vieram da onde? Da igreja. Daqueles que comiam comigo, que repartiram o pão comigo, daqueles que oravam comigo, daqueles que eu estava no templo com eles. Tá? Dá para nós entendermos isso, gente. O que o Senhor está falando. Louvado seja Deus engrandecido. Então, nessa hora, houve poder das trevas, o poder de prender o Filho de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu que Jesus venceu a morte. Jesus passou pela cruz, Jesus foi preso. As trevas teve poder naquele momento, mas só que o poder da treva só foi por um momento. Louvado seja Deus engrandecido, as trevas não venceu Jesus. É que nem a história de Lázaro. Lázaro, ele esteve morto, mas Jesus foi lá com Lázaro e ressuscitou a Lázaro. Então assim aconteceu com o próprio Jesus. Eles o prenderam, eles o mataram, mas o que aconteceu? Eles tiveram poder, as trevas tiveram poder contra o Filho de Deus nesse momento. O próprio Jesus disse isso. Mas o que aconteceu? Ele venceu. Ele mostrou que quem é maior é o nosso Deus. Ele mostrou quem é o mais poderoso é o nosso Deus. As trevas teve um poder de prender o Filho do homem, de prender o Filho de Deus, de levá-lo para a cruz. As trevas teve esse poder. Louvado seja Deus engrandecido. Mas o que aconteceu? O poder dela não foi maior. Eles pensavam que iriam ver que Jesus estava morto. Mas o que aconteceu? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive e reina para sempre. E ele está voltando para te buscar. Ele está voltando para te buscar. Ele está voltando. Irá vencer a Satanás. Não, louvado seja Deus, porque ele já não venceu. Mas ele vai vencer a Satanás agora por causa da igreja dele. Por causa daqueles, louvado seja Deus, que estão sendo perseguidos. Por causa daqueles que derramaram seu sangue inocente. Por causa desses pastores a qual estão sendo presos em outras nações, no Oriente, no Ocidente, na Nigéria, oh Jesus amado, na China, na Coreia, onde, louvado seja Deus, as trevas estão tendo poder agora contra a igreja de Deus. Eu quero dizer, louvado seja Deus, que esse poder não será para sempre, porque o nosso Jesus é mais poderoso do que todas as trevas, e ele voltará para reinar, e ele voltará para destruir todas as trevas, todo o mal, todo o pecado dessa terra. Louvado seja Deus, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. E eu te convido a entregar tua vida para Jesus. Eu te convido a entregar a tua vida não para sacerdote, não para pastor, não para ancião, não para missionária, mas entrega a tua vida para o teu Salvador. Entrega a tua vida para aquele que tem poder de vencer as trevas. Entrega a tua vida para aquele que tem o poder de vencer a morte. Entrega a tua vida para aquele que venceu a cruz, que venceu a morte e que reina para todo sempre. Entregue tua vida para Jesus, porque aquele que entrega a sua vida para Cristo será salvo. Louvado seja Deus, essa foi a palavra. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho enquanto há tempo. Volte para o caminho, não fique para a grande tribulação. Não fique. O tempo do arrependimento é agora que é a hora de voltarmos para o Senhor, de estarmos perto do Senhor, de estarmos seguros na mão do Altíssimo. Não larga a mão dele. Não larga a mão do Senhor. Não larga, louvado seja Deus engrandecido, porque nós precisamos da mão dele para chegar ao céu. Amém? E vamos orar para não cairmos em tentação.